Muitos estudantes têm dificuldade em compreender os conceitos básicos da anatomia, e sem eles fica impossível aprender de fato tudo o que é necessário dentro deste grande mundo que é o corpo humano. Saber dividir o corpo humano, identificar suas regiões, segmentos e principalmente os termos de posição e direção é fundamental para a compreensão das demais áreas da anatomia durante sua caminhada nos estudos. Quer saber tudo isso e muito mais? Então vem comigo nesse vídeo que vou te ajudar a nunca mais se confundir com isso. Salve, salve, galera! Será que é tão difícil mesmo estudar anatomia, aprender anatomia? Eu acho que não, hein? E vou mostrar para vocês através desse vídeo aqui. E ao final desse vídeo, vocês vão ver o quanto é importante compreender esses conceitos básicos da anatomia e levar esses conceitos adiante por todos os sistemas que você passar. Primeira coisa que eu quero passar para vocês é a posição anatômica e os termos de posição e direção. O que seria isso? A posição anatômica nada mais é do que uma posição padrão estipulada dentro do cenário anatômico para que não haja confusão. Imagine só que você vai estudar uma peça anatômica num laboratório de anatomia. Hoje você chega e estuda essa peça numa determinada posição. Amanhã você vai e coloca em outra posição. Isso vai confundir, né? Vai confundir bastante. E, para que não haja esse tipo de confusão, foi adotado uma posição padrão, que é chamada de posição anatômica. Então, o que seria isso? Como seria essa posição padrão? Essa imagem ela está representando exatamente isso. Seria, basicamente, o indivíduo em pé, né, com apoio bipodal. A gente também pode chamar que o indivíduo está na posição ereta, posição ortostática ou posição bípede, né? Então, esse indivíduo ele está em pé, os membros superiores dele estão aplicados ao longo do corpo com a palma virada para frente. Eu não preciso falar palma da mão, porque se eu falar palma da mão, eu estou sendo redundante, assim como se eu falar planta do pé. Então, região plantar e palmar no corpo humano só tem uma. Então, basta eu falar que os membros superiores estão aplicados ao longo do corpo, com o cotovelo estendido e a região palmar virada para frente. Simples. Os membros inferiores, paralelos, com o joelho estendido, com a ponta dos pés virados para frente. E o olhar? O olhar ao horizonte. O que significa o olhar ao horizonte? O olhar para frente. A cabeça deve estar virada para frente. Essa é a descrição do corpo na posição anatômica. Isso é fundamental. Tudo a partir dessa posição anatômica, todos os estudos em todas as áreas da anatomia, vai ser importante a gente aplicar essa posição anatômica. Em se tratando do corpo humano, como é dividido o corpo humano? Olha que conceito básico e importante. O corpo humano é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Essa é a divisão do corpo humano. 4 grandes cavidades a gente encontra no corpo humano. Quais são essas cavidades? Na cabeça, a gente encontra a cavidade craniana. No tronco, nós vamos ter 3 grandes cavidades. Nós vamos ter a mais superior de todas, a chamada cavidade torácica. Abaixo da cavidade torácica, a cavidade abdominal, e abaixo da cavidade abdominal, a cavidade pélvica. E essas cavidades? Elas existem para quê? Essas cavidades são preenchidas por órgãos importantíssimos do nosso corpo. A cabeça, ela é preenchida por órgãos do sistema nervoso, principalmente. Quais são os órgãos que formam o encéfalo? Vai ficar para uma outra aula, mas são 6 órgãos que formam o encéfalo que estão localizados na cabeça. No tronco, eu tenho na região torácica, principalmente os 2 pulmões e o coração. Lembrando, a cavidade torácica é a região compreendida acima do músculo diafragma, que é um músculo que fica na transversal do nosso corpo. Então, o músculo diafragma, ele se movimenta ou para baixo ou para cima.
Ele se contrai para baixo ou ele relaxa indo para cima. Esse é o movimento do nosso diafragma. Ou seja, a contração do músculo diafragma pode determinar um aumento do diâmetro da caixa torácica ou uma compressão, uma diminuição do diâmetro da caixa torácica. O diafragma ele é muito importante em vários outros sistemas. Região abdominal, abaixo do diafragma. Então, nós temos ali na região abdominal fígado, estômago, baço, intestinos, pâncreas, diversas estruturas na região abdominal. E a região pélvica, a cavidade pélvica, é a região compreendida ali entre os ossos do quadril. Então, ao redor dos ossos do quadril, eu vou ter a minha região pélvica. E ali eu vou ter principalmente os órgãos da reprodução. No homem, a gente vai ter a próstata. Na mulher, vai ter o útero, tubo uterina, ovário. Né? Em ambos os sexos, vai ter a parte terminal do intestino. Então, é de fundamental importância saber esses conceitos básicos. Outros conceitos básicos que muita gente se confunde são os segmentos corporais. E quais são esses segmentos? Se a gente olhar aqui, o membro superior, ele vai do ombro até a ponta do dedo. Esse é o nosso membro superior. Então, nós temos 3 grandes articulações no membro superior. A articulação do ombro, do cotovelo e a articulação do punho. E no membro inferior, nós temos 3 grandes articulações. A articulação coxofemoral, que é a articulação entre o osso do quadril e o fêmur. Nós temos a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. Então, nós temos um membro inferior e um membro superior. O membro superior é dividido em 3 segmentos. Quais são esses segmentos? Do ombro até o cotovelo, nós temos um segmento que a gente chama de braço. Do cotovelo ao punho, o que a gente chama de antebraço, e do punho até a ponta dos nossos dedos, nós temos as nossas mãos, certo? E no membro inferior, do quadril até o joelho, eu tenho a região da coxa, do joelho até o tornozelo, a região da perna, e do tornozelo até a ponta dos dedos dos pés, a gente tem a região do pé. Simples, né? Mas saibam que tem muita gente que se confunde demais com isso. Coloca que o braço é tudo. Tá doendo o antebraço, a pessoa está falando, tá doendo o meu braço. Não. Minha perna está doendo, apontando para a coxa. Não. São segmentos diferentes. O membro superior é composto pelo braço, antebraço e mão. O membro inferior é composto por coxa, perna e pé. Então tem que saber dividir isso. Querem um exemplo com relação a isso? Qual é o principal músculo localizado na parte anterior da coxa? Por exemplo, o músculo do quadríceps. Ele é o principal músculo anterior de coxa. Qual o principal músculo posterior de perna? Opa, já vou para a região da panturrilha. É a região do tríceps sural. Qual o principal músculo localizado na parte posterior do braço? Posterior de braço, tríceps. Anterior de braço, bíceps. Ambos localizados no braço. Por isso o nome de tríceps braquial e bíceps braquial. Então, é muito importante a gente não ter dúvidas com relação a isso para não se confundir na hora de marcar uma questão. Vai responder uma questão. Para que não haja dúvidas, é totalmente importante a compreensão disso que a gente está falando. Ok? Quando eu falo de termos de posição e direção, a gente tem que, a princípio, saber que existe uma linha que corta o nosso corpo bem no centro. E é uma linha imaginária. E essa linha, a gente chama ela de linha mediana. Ela está representada nessa imagem aqui, bem no centro do corpo. Tá? Aqui, ó, essa linha aqui. Essa imagem foi retirada de um livro
o livro do D'Angelo Fatini, que é um excelente livro de anatomia, é um livro que eu indico para as pessoas que estão iniciando o seu estudo dentro da disciplina. Linguajar simples, bem fácil de entender, que eu acho que vale muito a pena para aquele estudante que está começando a caminhar dentro do mundo da anatomia. Beleza? Então, aqui que está representado com essas letras X e Y, é exatamente essa linha mediana que está cortando o corpo bem no meio. Se eu olhar o corpo numa posição anatômica, eu vou imaginar essa linha bem no centro, cortando o corpo bem no centro. E toda e qualquer estrutura que for cortada pela linha mediana, eu vou chamar essa estrutura de estrutura mediana. Então, eu posso, por exemplo, dizer que algumas regiões do corpo estão bem no centro. São estruturas medianas. Como, por exemplo, a região da glabela, que é esse espaço aqui entre as sobrancelhas, o nosso nariz, a nossa boca. Aqui, ó, o pescoço, a região da traqueia, da laringe, são estruturas medianas. O osso externo, a cicatriz umbilical e até mesmo o genital. Então, tudo isso está sendo cortado pela linha mediana, que é uma linha imaginária do corpo humano, tá? Então, voltando para essa imagem, eu já posso determinar que esse traçado X e Y que está nessa imagem é a linha mediana. E eu posso afirmar também que as estruturas marcadas em A, B e C, já que estão sendo cortados pela linha mediana, são estruturas medianas. Independente do nome dessas estruturas, não é o propósito da aula de hoje. Não é o propósito da aula de hoje a gente compreender o nome das estruturas, e sim saber os termos de posição e direção. Então, eu posso afirmar que a estrutura A é uma estrutura mediana, a estrutura B é uma estrutura mediana, assim como a estrutura C. Ah, mas eu quero saber o que está sendo representado aí. O que está sendo representado? Provavelmente o tórax. O autor está mostrando o tórax para a gente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se a gente olhar aqui, eu tenho um par de costelas que estão conectados ao osso da frente, que é o osso externo, e ao osso de trás, que é uma vértebra torácica. Então, eu tenho uma noção do que está sendo representado aqui nessa imagem, é exatamente uma imagem do tórax. Então, que seja uma vértebra, que seja um vaso e que seja o osso externo, são estruturas medianas, porque estão sendo cortadas por essa linha imaginária chamada de linha mediana. E a estrutura D, E e F? Essas estruturas, se a gente observar, a estrutura F, ela está mais voltada para a linha mediana, enquanto a estrutura D, ela está mais afastada da linha mediana. E o que isso significa? Muito simples. Toda estrutura que há critério de comparação, que pode ser entre 2 ou 3 estruturas, quando essa estrutura ela estiver mais voltada para a linha mediana do que outra, ela é chamada de estrutura medial. Então anotem aí, a estrutura F é uma estrutura medial. Enquanto a mais afastada das 3, que é a estrutura D, a gente vai chamar essa estrutura de estrutura lateral. Então, D, lateral, porque está mais afastado, e F, está mais voltada para a linha mediana, é uma estrutura medial. Agora, a estrutura E, que se encontra entre D e F. Sempre entre uma estrutura medial e uma estrutura lateral, a gente tem uma estrutura chamada de estrutura intermédia. Parece a mesma coisa, né? Mediana, medial, intermédia. São conceitos totalmente diferentes. Quer um exemplo prático disso? No pé, por exemplo, nós temos 3 ossos com o mesmo nome. São ossos chamados de cuneiformes. Quando a gente fizer um vídeo aqui para o canal falando de osteologia de membro inferior, eu vou mostrar cada um deles. O cuneiforme medial é aquele que está mais voltado, está mais próximo da linha mediana. O lateral que está mais afastado e o intermédio é o que está entre o medial e o lateral. Então vejam como que isso,
acaba sendo muito útil em absolutamente tudo dentro da anatomia. Não só no sistema esquelético, mas qualquer outro sistema, qualquer outro critério de comparação que você tiver com estruturas do corpo humano. Beleza? Fica a dica aí para vocês. Estrutura GHII. Vejam que a distância para a linha mediana é praticamente a mesma. Por quê? Porque tem uma estrutura à frente da outra. Aquela estrutura que estiver mais à frente, que no caso é a I, né? Exatamente porque a gente conceituou que o C aqui é o osso externo, né? Então a parte mais da frente do tórax. Então a estrutura que estiver mais à frente no critério de comparação é a estrutura mais anterior. Eu uso esse termo anterior, aquilo que está voltado mais para frente. O G, estrutura que está mais posterior. E o H? O H entre anterior e posterior é a estrutura média. É? Então, espera aí. Mediano, médio, intermédio e medial. Tem que saber a diferença de todos eles. Vamos aplicar no corpo humano para ficar bem simples o entendimento? Vejam bem, o olho, a orelha e a nuca. O olho é o mais anterior, a nuca é o mais posterior e a orelha é uma estrutura média. Então eu posso ir aplicando isso no meu corpo todo. Aqui, ó, a mesma coisa. A estrutura C, ela é a mais anterior de todas, se comparado a A, que é a mais posterior. E a B, que está entre A e C? Essa estrutura é uma estrutura média. Então eu posso ir aplicando, comparando estruturas do corpo humano. E para isso, eu preciso não me confundir com esses termos de posição e direção. Outra coisa que essa imagem mostra e mostra muito bem é o número 1 e o número 2. Vejam bem que o número 1 está mostrando a parte de fora da costela. O número 2 está mostrando a parte de dentro da costela. Parte de fora da costela, número 1, eu chamo de quê? Algo que está voltado para fora, externo. E o 2, mostrando a parte de dentro, algo que está voltado para dentro, interno. Então, vejam só, o osso é externo com S. O 1, que está voltado para fora, externo com X. O 2, que está mostrando a parte de dentro, interno. Como é que a gente aplica isso dentro da anatomia? Por exemplo, eu vou fazer uma avaliação de uma pessoa, vou fazer um exame de ectoscopia. Eu vou estar observando o quê? A parte externa dessa pessoa. Eu vou fazer um exame de imagem. É um exame que eu vou, através de uma ressonância magnética, olhar os órgãos internos do indivíduo, porque o exame de imagem vai me mostrar isso. Então é de fundamental importância toda essa compreensão. Vejam bem que eu tenho mais termos de posição e direção. Todos eles a gente tem que saber diferenciar. Como, por exemplo, o proximal e o distal. O que é proximal e o que é distal? Primeira coisa, nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores, a gente tem que levar em consideração a sua raiz de implantação. O que é raiz de implantação do membro? Ou seja, é onde o membro está conectado ao tronco. Ou seja, o ombro do membro superior é que conecta ao tronco. E no membro inferior, a região do quadril seria a raiz de implantação do membro inferior. Por quê? Porque é o quadril, que faz parte do membro inferior, que se conecta ao tronco, que se conecta a um osso da coluna vertebral, que no caso é o sacro. Então nós temos a cintura escapular, que conecta o membro superior ao tronco, através das clavículas e escápulas, e nós temos a cintura pélvica, que conecta o membro inferior ao tronco, através dos ossos do
quadril. Quadril direito e quadril esquerdo. Ficou claro isso? Espero que sim, tá? Como eu falo que uma estrutura é proximal e uma estrutura é distal? Proximal é aquela que está mais próxima da raiz de implantação do membro. Muito usual para as falanges, os ossos dos nossos dedos. Então, se a gente parar para pensar, eu tenho aqui, no meu polegar, eu tenho uma falange aqui e uma falange na ponta do meu dedo. A falange mais afastada, ou seja, a falange que está na ponta do meu dedo, eu chamo de falange distal, porque ela está mais afastada da raiz de implantação do membro. E a outra falange é a falange proximal. E nos demais dedos? Nos demais dedos, eu tenho 3 falanges. Como diferenciá-las? A ponta do dedo continua sendo a falange distal. Essa continua sendo a falange proximal. E a que fica entre proximal e distal? Chamado de falange média. Opa, então eu posso utilizar o termo médio ou média entre proximal e distal e também entre anterior e posterior? Posso. Ah, mas entre medial e lateral eu posso utilizar o termo médio ou média? Não. Entre medial e lateral, o termo correto é intermédio ou intermédia. E superficial e profundo? Superficial, aquilo que está mais próximo da superfície do corpo. Profundo é aquilo que está mais afastado da superfície. Exemplos disso que eu trago para vocês, e que é muito, mas muito interessante, é a queimadura. Nós temos a queimadura de 1º grau, 2º e 3º grau. Como é que a gente diferencia? 1º grau é a queimadura mais superficial de todas. É aquela que quando você vai à praia, por exemplo, que você se expõe ao sol sem proteção, você tem uma queimadura da parte mais superficial da sua pele. Agora, se eu tiver uma queimadura, uma exposição ao sol durante mais tempo, eu posso ter uma queimadura ainda pior. Para queimar estruturas um pouco mais profundas. A própria exposição ao sol pode provocar esse tipo de queimadura também, que já seria uma queimadura um pouco mais profunda, que é uma queimadura de 2º grau. E mais profundo do que isso é de 3º grau. É uma queimadura que atinge estruturas mais profundas. Não só mesmo a pele, podendo chegar até o osso. Então queima pele, queima gordura subcutânea, queima músculo, ou seja, vai atingindo estruturas mais internas, estruturas mais profundas. Vejam como que a gente já começa a ir aplicando os termos de posição e direção de acordo com que a gente vai avançando nos estudos. E só para deixar um pedido aqui, eu gostaria que todo mundo que está assistindo esse vídeo deixasse o seu like. Comenta o que você está achando dessa aula. Vale a pena gravar mais aulas, trazer mais informações para vocês? Comenta aí, por favor. Deixa o seu like, porque é importante para atingir um público maior de pessoas. Isso é fundamental para o crescimento do canal e para a divulgação, né, dessa matéria de anatomia, que ela é tão importante e a gente tem pouco conteúdo na internet com relação a isso. Então eu venho com esse propósito de começar a gravar para poder difundir ainda mais a anatomia no cenário brasileiro, certo? Então, deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você está achando dessa aula e aceito sugestões de outras aulas. O que mais vocês querem ver aqui no canal? Deixa a mensagenzinha. E claro, não deixa de se inscrever para você não perder nenhum conteúdo publicado aqui no YouTube, beleza? Então, seguindo aqui, homolateral e contralateral. Homolateral, lateral, vem de lado. Homo, do mesmo. Então, do mesmo lado, homolateral, que também
tem por sinônimo ipsilateral. Eu posso dizer, por exemplo, que o meu olho direito, ele é homolateral à minha orelha direita, porque é do mesmo lado. Mas o meu olho direito, ele é contralateral à minha orelha esquerda, porque estão em lados opostos. E como eu sei qual é o lado? Eu lembro da linha mediana, a linha que divide o corpo bem no centro. Então, eu tenho o dimídio direito, que é o lado direito, e o dimídio esquerdo, que é o lado esquerdo. Imaginem só, um indivíduo que teve um acidente vascular encefálico, ele teve privação de suprimento sanguíneo do dimídio do lado direito do encéfalo. Os seus sintomas serão contralaterais à lesão. Por quê? Porque há uma decussação das fibras nervosas que descem do encéfalo e vão para o lado contrário do corpo. Ou seja, a altura do bulbo, essas fibras nervosas cruzam para o lado oposto. Por isso que quando a gente tem um AVE, os sintomas são contralaterais. Agora, eu posso dizer, por exemplo, o indivíduo teve um traumatismo crânioencefálico, um TCE. Ele teve uma fratura do lado direito do crânio, com uma hemorragia ipsilateral. O que significa isso? Que ele teve uma hemorragia do mesmo lado da fratura. E se eu falasse que a hemorragia foi contralateral à fratura? Se a fratura foi do lado direito, a hemorragia contralateral foi do lado esquerdo. Então dá para a gente aplicar esses termos de diferentes formas. E outra coisa, também, super importante, é o inferior ao caudal e superior ao cranial. O que seria inferior ao caudal? Tudo aquilo que eu comparar que estiver mais próximo dos pés. Superior ao cranial, tudo aquilo que eu comparar que estiver mais próximo da cabeça. Exemplo, pegar a coluna vertebral. Eu tenho a coluna vertebral com vários ossos empilhados uns sobre os outros. A parte mais alta, ou seja, mais superior da coluna vertebral, é a região que eu chamo de região cervical. Ou seja, é a parte mais cranial, é a parte mais superior da coluna vertebral. A parte mais caudal da coluna vertebral é aquilo que está mais abaixo. O segmento mais caudal, mais inferior da coluna vertebral, é a região do cóccix. Então, tem algumas estruturas ósseas que formam o cóccix, que é a parte final, é a parte mais inferiorizada da coluna. E essa representação dessa imagem que aqui a gente tem, mostra exatamente tudo isso que a gente viu. Vejam só que o polegar, nessa imagem, é uma estrutura lateral, enquanto o dedo mínimo é uma estrutura medial. Por que isso? Porque eu tenho que levar, lembrem do início do vídeo, posição anatômica, eu tenho que levar em consideração a posição anatômica. Então, na posição anatômica, o dedo mínimo, ou seja, o quinto dedo, ele está mais voltado para a linha mediana. O polegar, ele está mais afastado da linha mediana. Certo? Então, o dedo mínimo é medial e o polegar é lateral. A região do quadril é mais proximal do que a região do tornozelo. Aqui, ó, comparando em membro inferior. Eu posso comparar também joelho e tornozelo. O joelho é mais proximal, o tornozelo é mais distal. Vejam bem que, dependendo da comparação, uma estrutura pode ser proximal em uma comparação e distal em outra. Vejam bem, o quadril, se comparado ao joelho, o quadril é proximal, o joelho é distal. E se eu comparar o joelho com o tornozelo? Aí o joelho é proximal e o tornozelo é distal. Parte das costas, posterior. Parte do tórax, anterior. Vocês vão ver também como ventral e dorsal. Ventral, parte da frente, dorsal, parte de trás.
certo? Outra dica aqui, ó. Superior ao cranial, aquilo que está mais em cima, inferior ao caudal, aquilo que está mais abaixo. Exemplo disso, a própria coluna vertebral. Eu posso dizer, por exemplo, também, que o fígado ele está inferiorizado com relação ao pulmão direito. Ou seja, o pulmão direito ele é mais superior ao fígado, que está logo abaixo dele. Se vocês dominarem todos esses termos de posição e direção e sempre aplicar a posição anatômica no estudo da anatomia, seja ela qual for, está dominado. Com certeza vocês vão atingir o objetivo que é aprender anatomia. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Um abraço e até a próxima!